Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. As catástrofes cósmicas e a manifestação gloriosa do Filho do Homem. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra as nações estarão em angústia, inquietas pelo bramido do mar e das ondas. Os homens desfalecerão de medo, na expectativa do que ameaçará o mundo habitado, pois os poderes dos céus serão abalados, e então verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Quando começarem a acontecer essas coisas, erguei-vos e levantai a cabeça, pois está próxima a vossa libertação. Vigiar para não ser surpreendido. Disse Jesus a seus discípulos: Cuidado para que vossos corações não fiquem pesados pela devassidão, pela embriaguez, pelas preocupações da vida, e não se abata repentinamente sobre vós aquele dia, como um laço, pois ele sobrevirá a todos os habitantes da face de toda a terra. Ficai acordados, portanto, orando em todo momento, para terdes a força de escapar de tudo o que deve acontecer e de ficar de pé diante do Filho do Homem. Comentários dos Pais da Igreja. São Beda. Nosso Senhor anuncia em seguida o que há de suceder no fim dos tempos, dizendo: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Santo Ambrósio. São Mateus explica mais claramente quais serão esses sinais. Escurecer-se-á o sol, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e as potestades dos céus serão abaladas. Eusébio. Com efeito, quando chegar o tempo de consumação desta vida corruptível e passar, segundo o apóstolo, a figura deste mundo, sucedendo um novo século, no qual, em vez dos astros luminosos, rebrilhará o próprio Cristo como luzeiro e rei, será tamanho o esplendor do seu poder e de sua glória, que o sol, que ora brilha, a lua e as demais estrelas eclipsar-se-ão ante a força de sua luz incomparável. São João Crisóstomo. Coisa semelhante sói ocorrer aqui. Assim que o sol desponta, a lua e as estrelas são como que eclipsadas. Quando, porém, Cristo aparecer em sua glória, o próprio sol será obscurecido, a lua deixará de refletir-lhe a luz e as estrelas tombarão do céu, ou seja, esses astros serão despojados de suas primeiras vestes para serem revestidos de uma luz mais brilhante. Eusébio. Em seguida, expõe o Salvador o que há de suceder uma vez obscurecidos os astros do céu e que sorte de tribulação cairá sobre todos os povos da terra. E na terra as nações estarão em angústia, inquietas pelo bramido do mar e das ondas. Com isso, parece ele querer dizer que o princípio de transformação do universo virá da supressão da substância úmida. Esta será, pois, consumida ou congelada, de modo que não mais ouvir-se-á o ruído do mar, as suas ondas já não alcançarão as areias das costas, por conta dessa extrema secura. Do mesmo modo, as demais partes do mundo passarão por transformações, deixando de receber o vapor que constantemente emanava da substância úmida. E assim como a aparição do Salvador visa a combater os prodígios do inimigo de Deus,
Assim sua vingança enceta pelo flagelo da estiagem. Não mais ouvir-se-ão o fragor da tempestade e o bramir do mar, e então será chegada para os homens a hora da angústia. Os homens desfalecerão de medo na expectativa do que ameaçará o mundo habitado. Quais sejam estas novas tribulações que tombarão sobre o mundo, anuncia-as na sequência nosso Senhor. Pois os poderes dos céus serão abalados. Teofilacto Diócrida. Ou então, abaladas as virtudes dos céus, abalar-se-ão os elementos da terra, e na terra as nações estarão em angústia inquietas pelo bramido do mar e das ondas, como se dissesse: achar-se-ão os homens numa terrível angústia, numa total inanição, à conta dos terríveis bramidos do mar e das tempestades temíveis, que agitarão as praias até que se consumam de temor e expectação dos males que hão de tombar sobre o mundo. Prossegue. Os homens desfalecerão de medo na expectativa do que ameaçará o mundo habitado. Santo Agostinho. Mas direis, a presença desses males não é necessariamente sinal do fim, como se as previsões do Senhor se tivessem cumprido, porquanto não há nenhum povo ou país que não sofra atualmente dessas mesmas angústias e tribulações. Ora, se as calamidades que pesam presentemente sobre o gênero humano são de fato sinais de que a vinda do Senhor é próxima, por que então o apóstolo diz precisamente o contrário, quando os ímpios disserem paz e segurança? Prestemos atenção. É preciso considerar que, talvez, essas profecias ainda se não tenham cumprido. Faz-se necessário, pois, diferenciar as calamidades atuais daquelas preditas por Nosso Senhor, quando a tribulação estender-se-á para todo o universo, isto é, para a Igreja, perseguida em todas as partes do mundo, mas não para seus algozes, que dirão: estamos em paz e na segurança. Ora, vemos que, ao contrário, os males de nosso tempo, que tendemos a encarar como se fossem as grandes calamidades que hão de preceder o fim do mundo, fazem parte de ambos os reinos de Jesus Cristo e do demônio. Os bons e os maus são deles igualmente vítimas, e, em meio a toda essa provação, os homens continuam hoje a se fartar nos excessos da mesa e da concupiscência. Acaso é isto encolher-se de medo ou arder de voluptuosidade? Teofilacto Diócrida. Mas não apenas os homens hão de tremer perante essas terríveis provações lançadas sobre o mundo inteiro, senão também os próprios anjos quedarão estupefatos ao contemplarem tão temíveis transformações por que passará o mundo. Diz, pois os poderes dos céus serão abalados. São Gregório Magno. Que são essas virtudes do céu, senão os anjos, as dominações, os principados e as potestades? Sobrevindo o juiz severo de nossas almas, por concomitância, mostrar-se-ão a nos exigir o cumprimento de todas aquelas coisas que, ora, nosso invisível Criador nos pede com misericórdia. Eusébio. Quando o Filho de Deus vier em glória, servido pelos anjos do céu, confundirá a soberba tirania do filho do pecado, e as portas do céu, desde há muito fechadas, abrir-se-ão para que contemplemos as maravilhas celestes. São João Crisóstomo. Ou ainda, as virtudes celestes, embora inconscientemente, serão abaladas, e vendo a infinita multidão dos condenados, ficarão conturbadas. São Beda. É isto que vai escrito no livro de Jó. As colunas do céu estremecem, aterram-se as suas ameaças. Ora, se as mesmas colunas tremem, que será das tábuas? Que será feito do arbusto do deserto quando o cedro do paraíso é abalado? Eusébio. Ou ainda, as virtudes dos céus são os espíritos que governam as diversas partes do mundo visível. Eles serão abalados para que sejam elevados a um estado superior, porque serão desincumbidos no mundo novo do ministério que cumprem pela ordem de Deus em favor das criaturas visíveis e ainda sob o domínio da corrupção.
Santo Agostinho. Contudo, para que não se diga que Nosso Senhor tenha anunciado sua segunda vinda por meio de sinais extraordinários que já sucedem frequentemente no mundo, mesmo antes da sua primeira vinda, e para não nos expormos à irrisão daqueles que conhecem as calamidades que já assolaram o mundo, alguma das quais maiores e mais numerosas, cuido que é mais prudente aplicar essas predições à própria Igreja. Com efeito, a Igreja é o Sol, a Lua e as estrelas. É dela que se disse formosa como a Lua, brilhante como o Sol. Ela deixará de brilhar pela violência inaudita dos que a perseguem. Santo Ambrósio. Por causa da apostasia de um grande número, a claridade da fé será obscurecida pelas nuvens da infidelidade, porquanto o sol de justiça cresce ou decresce para mim segundo minha fé. E do mesmo modo, porque, nas suas revoluções mensais, a Lua perde a luminosidade à medida que a Terra se interpõe entre ela e o Sol, a Santa Igreja não mais poderá tomar emprestados os raios luminosos de Jesus Cristo, o brilho de sua luz divinal, quando os vícios da carne vierem a se interpor entre ela e a luz celeste. Com efeito, em meio às perseguições, o amor por esta vida faz-se obstáculo à luz do sol divino. As estrelas, isto é, os personagens célebres, tombam do céu quando a violência da perseguição vem com redobrada força. Todas essas coisas se devem cumprir para que o número dos eleitos fique completo, pois que a perseguição é a pedra de toque que separa os bons dos maus. Santo Agostinho. Acresce Nosso Senhor. Na terra haverá consternação dos povos. Os povos aqui não são aquelas nações que hão de ser abençoadas na descendência de Abraão, mas aquelas pessoas que, no último dia, serão postas à esquerda. Santo Ambrósio. E secará o orvalho que flui da fonte divina até nós, porque estaremos sobremaneira angustiados e agitados, lembrando-nos de nossos delitos e cogitando o juízo que há de pesar sobre nós. Espera-se o retorno do Senhor, porque muito se quer que sua presença preencha toda a humanidade e todo o universo. E para que esta mesma presença se faça visível em todos os corações íntegros que aguardam sua volta. Do mesmo modo, para as virtudes celestes. Então, o influxo de graça sobre elas conhecerá vistoso aumento, em que serão abaladas pela plenitude da divindade que se lhes comunicará. Essas virtudes celestes podem ser entendidas como aquelas mesmas que cantam a glória de Deus e que se comoverão com a visão de Cristo, quando Ele derramar sobre elas sua graça em abundância inaudita. Santo Agostinho. Ou ainda, pois os poderes dos céus serão abalados, porque a perseguição levada a cabo pelos ímpios há de ser tão violenta que abalará mesmo os mais firmes na fé. E então verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Teofilacto Diócrida. Far-se-á então visível tanto para os fiéis quanto para os infiéis. Nosso Senhor e a cruz refugirão mais do que o próprio sol, de um modo que todos o conhecerão. Santo Agostinho. As palavras vindo numa nuvem podem ser entendidas em dois sentidos diferentes. Ou virá a sua igreja como uma nuvem luminosa, como não deixa de fazê-lo ainda agora, mas verá então com grande majestade e poder, porque sua força e majestade se manifestarão com mais brilho aos olhos dos santos, para lhes infundir a força necessária para triunfarem sobre a violência desencadeada pelas perseguições. Ou ele voltará com o mesmo corpo com o qual estava sentado à direita do Pai, e então devemos crer que não retornará apenas no mesmo corpo, mas ainda sobre uma nuvem, porque descerá dos céus exatamente como subiu. Ora, foi precisamente uma nuvem que o arrebatou da vista de seus discípulos. São João Crisóstomo. Lemos nas Sagradas Escrituras que Deus se mostra entre nuvens, e uma nuvem obscura estava sobre seus pés. O Filho do Homem também voltará sobre as nuvens como Deus e Senhor,
não mais ocultando a própria divindade, mas numa glória digna de si, pelo que acresce, com poder e grande glória. São Cirilo, entenda-se, com grande glória. Quando da primeira vinda, quis nosso Senhor revestir-se de nossas fraquezas, de nossa baixeza. Quando, porém, retornar, assumirá a grandeza e o poder que lhes são próprios. São Gregório Magno. Os que se recusaram a ouvi-lo quando neste estado de humilhação, quando lhe virem o poder e a glória, tanto mais sentirão os efeitos da sua cólera, quanto mais os próprios corações resistiram à misericórdia que oferecia. São Gregório. As predições feitas até aqui diziam respeito aos condenados. As palavras de consolação que vão a seguir miram os eleitos. Quando começarem a acontecer essas coisas, erguei-vos e levantai a cabeça, pois está próxima a vossa libertação. Por outras palavras, quando virdes essas tribulações espalharem-se pelo mundo, levantai vossas cabeças, isto é, alegrai-vos em vossos corações, porquanto, ao mesmo tempo em que se acaba este mundo que de fato não há mais, a redenção que buscais se aproxima. Na linguagem da Escritura, a cabeça é frequentemente símbolo do coração, porque o coração dirige os pensamentos como a cabeça governa os membros do corpo. O levantar a cabeça figura, pois, a alma que se alteia à pátria celeste, onde há de fluir imensa alegria. Eusébio. Passadas as coisas corpóreas, hão de suceder as inteligíveis e celestes, isto é, o domínio daquele mundo que nunca se há de acabar, e nele cumprir-se-ão aquelas promessas outrora feitas aos eleitos. Quando começarem a acontecer essas coisas, erguei-vos e levantai a cabeça, pois está próxima a vossa libertação. Ao se cumprirem todas essas coisas que o próprio Senhor prometeu, recobraremos o ânimo, nós que estávamos abatidos, e ergueremos a cabeça, os que estávamos humilhados, porque a redenção que tanto aguardávamos e que mesmo era esperada por todas as criaturas, finalmente chegou. Teofilacto Diócrida, isto é, a perfeita liberdade do corpo e da alma. Com efeito, a primeira vinda de Nosso Senhor tinha como fim a reforma de nossas almas, a segunda, porém, há de restaurar nossos corpos. Teofilacto Diócrida. Contra os terríveis castigos que hão de recair sobre os pecadores, Nosso Senhor recomenda a oração e a vigilância. Velai, pois, sobre vós, para que vossos corações não fiquem pesados pela devassidão, pela embriaguez, pelas preocupações da vida e não se abata repentinamente sobre vós aquele dia, como um laço. São Basílio. Todo animal recebeu de Deus os meios de buscar a própria preservação. Eis porque o Salvador nos admoesta aqui a que façamos por meio da razão e da prudência o que os animais já fazem por natureza. Devemos, pois, fugir dos pecados como evitam os animais irracionais os alimentos venenosos, e buscar a justiça como eles buscam as plantas de que se nutrem. É, portanto, para que distingamos entre o saudável e o prejudicial que diz Nosso Senhor: velai, pois, sobre vós. Há, contudo, duas maneiras de velar. Uma é exterior por meio dos olhos do corpo. Outra é a vigília interior pela atenção da inteligência. Ora, como aqueles não podem conduzir à virtude, refere-se, portanto, Nosso Senhor a um ato do intelecto, o que significa que estejais pleno de circunspecção e que a luz da vossa alma vele continuamente para vos guardar de todos os perigos. Ele não diz: velai sobre o que está à vossa volta, ou sobre o que é vosso, mas velai, pois, sobre vós. Vós sois, com efeito, intelecto e alma. Tendes, no entanto, corpo e sentidos, e, por fim, o que fica à vossa volta são os bens exteriores, as artes e todos os outros elementos de que vos servis para o sustento da vida. Fica claro que não a todas estas coisas deve se estender a vossa vigilância, mas, sobretudo, a vossa alma. Essa injunção, a um só tempo,
cura as enfermidades e aperfeiçoa aqueles que já haviam sido curados. Conserva o presente e provê para o futuro. Impede-nos de censurar aos demais, induzindo-nos a empregar toda a nossa atenção sobre nossas próprias ações. Não permite que nosso intelecto se torne escravo das paixões e, finalmente, submete a alma irracional à racional. Mas por que motivo devemos vigiar? Ei-lo, para que vossos corações não fiquem pesados pela devassidão, pela embriaguez, pelas preocupações da vida, e não se abata repentinamente sobre vós aquele dia, como um laço. Tito Bostrense, como se dissesse: cuidai para que as luzes da vossa mente não se obscureçam, porquanto a preocupação com a vida presente, os excessos e a embriaguez afugentam a prudência, abalam a fé e causam a perdição de alguns. São Basílio. Se a embriaguez, assim chamada porque deriva de uma palavra grega que quer dizer transtorno da cabeça, consiste no uso imoderado do vinho, os excessos caracterizam-se pelo mal-estar e pelos vômitos que a ela soem seguir-se. E assim como devemos usar dos alimentos para matar a fome, assim também devemos usar das bebidas para saciar-nos a sede, evitando ciosamente os excessos, porque o vinho é uma bebida capciosa. A alma sóbria há de ser prudente e boa. Aquela, porém, que se afoga nos vapores da embriaguez, ficará como que coberta de espessas nuvens. A curiosidade e os cuidados com esta vida, embora pareçam inócuos, devem ser evitados quando não nos ajudam na prática da religião, pelo que diz: e não se abata repentinamente sobre vós aquele dia. Teofilacto Diócrida. Porque, de fato, aquele dia virá sem ser anunciado, de improviso e como que furtivamente, prendendo num laço todos os desprevenidos, pois ele sobrevirá a todos os habitantes da face de toda a terra. Aprofundemos o significado dessas palavras. Aquele dia surpreenderá todos os que estiverem assentados sobre a terra, sedentes, isto é, aqueles que, inativos, estiverem a viver de improviso. Com relação, porém, aos que se esforçarem no vigiar-se a si mesmos e no fazer o bem, e que, não estando sentados nem ociosos sobre a terra, mas sim aprumados, diz: levanta-te e anda, porque a terra não é lugar para descanso. Com efeito, para estes, aquele dia não lhes será temível e escaparão ao laço que há de prender os demais. Eusébio. Nosso Senhor nos recomenda a vigilância com o fito de nos acautelar contra a inércia que produzem os prazeres e os cuidados com as coisas da terra. Ficai acordados, portanto, orando em todo momento, para terdes a força de escapar de tudo o que deve acontecer. Teofilacto Diócrida. Quais sejam os males, a fome, a peste e as outras calamidades desse gênero, que pesam tanto sobre os eleitos quanto sobre os demais homens, e ainda aos suplícios eternos reservados aos condenados. Com efeito, não podemos evitar todos esses males, senão por meio da vigilância e da oração. Santo Agostinho. É esta a fuga de que fala São Mateus, que não há de suceder nem no inverno, nem em dia de sábado. O inverno é símbolo das preocupações desta vida, triste como a mesma estação. O sábado é figura da intemperança e da embriaguez, que estrangula e submerge o coração em alegrias carnais e na luxúria. Esses excessos são representados pelo sabá, porque é este o dia em que os judeus se entregam ao gozo das coisas terrestres, na ignorância, deixando de lado o elemento espiritual dessa festa. Teofilacto Diócrida. E porque cabe aos cristãos não apenas fugir do que é mal, mas também forcejar por alcançar a glória que Deus lhes reserva, o Salvador acresce: edificar de pé diante do Filho do Homem, porque é próprio dos anjos o privilégio de permanecer defronte o Filho do Homem, nosso Deus, numa eterna contemplação gloriosa da sua face. São Beda. E, em verdade, se algum médico nos instruir a evitar o suco de alguma planta,
Para que não nos sobrevenha morte repentina, cumpriremos a prescrição à risca. Quando, porém, o Salvador nos instrui a evitar a embriaguez, os excessos e os cuidados com o mundo, não damos fé às suas palavras, porque não acreditamos que estas coisas nos possam destruir. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.